Questionado sobre a moderação de Flávio Bolsonaro em relação ao judiciário, Romeu Zema se mostrou muito compreensivo com o senador. Quem vai trazer os detalhes dessa manifestação, essa leitura feita por Romeu Zema, é o Matheus Dias, repórter da Jovem Pan, que tem acompanhado todas essas articulações, né, Matheus? Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que Romeu Zema disse, quais foram as referências dele a Flávio Bolsonaro? Boa noite. Caniato, uma ótima noite a você, uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Romeu Zema deu uma entrevista então ao portal Metrópolis. Ele foi sim questionado, como você bem disse, em relação à postura de Flávio Bolsonaro referente ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que essa postura dele é até compreensível por conta do pai. Ele disse o seguinte, que Flávio tem a questão de Jair Bolsonaro e que pensa que por medo de retaliação vinda do Supremo Tribunal Federal pode acabar se esquivando de críticas mais diretas, pensando no que pode acontecer ao pai, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Que foi questionado, foi, claro, apontado a ele a real insatisfação e números que mostram a falta de confiança, a descrença da população em relação à Suprema Corte, que em algumas pesquisas apontam que chega a 60% de pessoas que não acreditam ou não confiam no judiciário do país. Zema disse que ele vai continuar enfrentando, que sempre, desde que entrou na vida pública, foi uma pessoa que atacou quando percebeu fraudes nas questões públicas, já que ele se diz um empresário e que sempre foi pagador de impostos, nas palavras do ex-governador de Minas. Ele disse que não tem rabo preso com ninguém, por isso é mais fácil dar esses depoimentos, prestar ataques sem ter que ficar pisando em ovos, nas palavras de Zema. Disse que hoje o Supremo Tribunal Federal é o supremo balcão de negócios e vai continuar sendo assim enquanto ministros se associarem com criminosos do colarinho branco, como disse durante a entrevista ainda. Ele falou que por conta desses ministros ele enxerga o Brasil retrocedendo na questão da segurança pública e também na questão da confiabilidade no judiciário. Por isso, já em outras oportunidades, disse que se for eleito a presidente vai fazer uma reforma por completo no judiciário e pediu não só o impeachment, mas até a prisão dos ministros do Supremo envolvidos ou que possivelmente estejam envolvidos nas fraudes do Banco Master. Por fim, Zema, claro, nesse momento de profundo embate com Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, por conta dessas fraudes, por conta de vídeos e publicações nas redes sociais. Parece que esses embates e essas críticas vão demorar a cessar por conta do que conversamos aqui ontem, né, Caniato? Foi a fórmula mágica que tem até avaliado e alavancado a pré-candidatura de Romeu Zema, né? Com certeza. Pelo menos é isso que muitos analistas acabam observando, e isso provavelmente será confirmado nas próximas pesquisas eleitorais. Estaremos de olho. Valeu, Matheus. Grande abraço, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu começar mais uma rodada, chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, nós falamos um pouco disso, né, ontem, sobre uma pressão que acabaria recaindo sobre Flávio Bolsonaro. Muitos entendendo que, poxa, Romeu Zema adotou essa postura, por que você também não segue mais ou menos na mesma frequência, no mesmo tom? Daí você diz o seguinte, bom, os candidatos da oposição não precisam ser iguais, cada um abraça uma pauta, né? Cada um segue o seu caminho, siga a sua convicção. Mas nesse caso, o Romeu Zema faz uma reflexão a respeito do tom moderado, mas colocando em perspectiva a situação do pai, Jair Bolsonaro, entendendo que Flávio talvez esteja nessa frequência de moderação, temendo uma retaliação contra o pai. Faz sentido? Faz todo sentido, é verdade. Aliás, nós já vimos, qualquer coisa que acontece com o Jair Bolsonaro é motivo para colocá-lo de volta na papuda, sair da prisão domiciliar. Então é óbvio que precisa tomar muito cuidado com o que se diz a respeito de Jair Bolsonaro. Então é óbvio que Flávio Bolsonaro, o que Romeu Zema disse é perfeitamente normal. É um filho zelando pelo pai e não quer tocar numa ferida que pode desencadear a volta do pai à pressão. Veja o que aconteceu com o Romeu Zema, todo esse escarcéu criado por Gilmar Mendes, por causa de Zema, imagina, usando o humor para criticar, já criou toda essa confusão. Imagina no caso de Jair Bolsonaro, com muito menos ele voltaria à papuda. Então faz todo sentido o que o Zema falou.
Agora, aquilo que eu falei ontem, Canhato, é muito mais importante. Esses marqueteiros têm mania de querer falar assim, agora vamos surfar a onda de criticar o Supremo. Não é assim. Você tem que ter personalidade na política. E a personalidade do Zema é, sim, defender criticar abusos, defender as instituições e criticar o Supremo. Essa é a linha que ele pegou. Mas, como eu disse, Flávio Bolsonaro pode muito bem pegar a linha econômica. Afinal de contas, é uma tragédia o que está acontecendo num país onde há mais de 81 milhões de brasileiros inadimplentes. É uma tragédia para qualquer brasileiro hoje na economia que está enforcado em dívidas, porque nós temos a taxa de juros mais alta do mundo, porque tem um governo que não para de gastar, aumentar a dívida. Esse governo que vive de cheque especial. E o cheque especial, o governo faz o quê? Passa a conta para o brasileiro em termos de taxa de juros. Então, esse é um outro tema, precisa ser tratado. E o terceiro tema, que eu acho que tem muito a ver com o Caiado, é a questão da segurança pública. Está ali um governador que tem o que mostrar o que fez no estado dele. Segurança pública é outra coisa que tira o sono do brasileiro. Então a direita tem que ter cabeça para se a voz da direita apoderar de uma pauta importante que afeta a vida do brasileiro, nós vamos ter um debate extremamente rico e vamos colocar esse governo incompetente no corner. Porque vai tomar uma flechada da economia desse lado, uma sobre o STF daqui, outra de segurança pública do outro lado. É assim que tem que fazer. Precisa ter estratégia, né? Não pode todo mundo seguir que nem gado. Vai todo mundo agora, todo mundo fala mal do Supremo agora, todo mundo fala mal da economia. Não é assim que funciona. Por isso que eu digo que cada candidato tem que ter a personalidade própria para defender as bandeiras que lhe são caras, que ele tenha convicção daquelas bandeiras, porque quando você defende as coisas com convicção, você passa esse senso de verdade que é tão importante numa eleição de hoje. Agora, Canhato, só mais um adendo aqui para você ver que absurdo que a gente está vivendo. Além de toda a ameaça de Gilmar Mendes, inquérito a fake news, e tentar silenciar Romeu Zema, hoje o governo aprova uma portaria para impedir no Brasil as instituições preditivas, aquelas só porque Zema começou a subir, né, nessas polimaster da vida. Não, agora no Brasil é proibido. Esse é um país que permite bet, mas não deixa ter agora instrumentos preditivos, como se isso fosse uma ameaça à eleição. Veja que absurdo a gente está vivendo. Cada vez mais o Brasil vive um clima de arbitrariedade e autoritarismo jamais visto em tempo de redemocratização. Pois é, deixa eu passar para o Mota também. O Roberto Mota vai trazer também as reflexões a respeito de como a direita tem visto um embate específico de um pré-candidato e o quanto isso poderia desencadear a tal defendida união da direita, ou não é bem assim por conta do processo eleitoral, por conta dos temores em relação ao Supremo. Muitos colocam em perspectiva a possibilidade de inelegibilidade de Romeu Zema por conta da inclusão no inquérito das fake news, mas talvez não fosse o momento de outras figuras engrossarem o coro sobre o que tem acontecido, né? Essa anormalidade, esse cenário de anormalidade no Brasil, Mota? Canhato, eu vejo com curiosidade as reações de muita gente ao que está acontecendo. Algumas análises que enxergam esses eventos dos últimos dias como se fosse uma espécie de jogo, como se fosse uma espécie de teatro, como se o Brasil não estivesse em uma situação gravíssima, como se isso que está acontecendo não fosse motivo para parar tudo nessa república de mentirinha. As pessoas olham, acham engraçado. Olha, a gente tem que tirar a dinâmica da disputa eleitoral do que está acontecendo. Evidentemente, a campanha eleitoral é uma disputa que só tem um objetivo: vencer a eleição. Mas o que está acontecendo é muito mais grave e mais sério do que isso. Será que as pessoas não perceberam o que está em jogo?
Eu acho que não há nada de errado no candidato que disputa uma eleição tentar mostrar que é uma alternativa melhor do que os seus concorrentes. Eleição é isso. E eu sempre disse, não vejo nada de errado com a direita apresentar vários candidatos. A outra coisa que a gente precisa dizer é que no Brasil de hoje, praticamente todo brasileiro tem receio de algum tipo de retaliação, exceto talvez umas 6, 7 pessoas no Brasil, né? Essas estão tranquilas, elas sabem que não vai acontecer nada com elas, elas podem fazer o que quiserem. O resto, eu quero saber quem não tem receio de algum tipo de retaliação. E eu vou dizer, eu jamais imaginei que eu fosse viver em um período assim. É um período em que você ter uma opinião, você fazer um comentário, você colocar um joinha em um grupo de WhatsApp pode gerar consequências absolutamente devastadoras. Pois é, deixa eu passar para o Beraldo, porque o Beraldo, acho que no início do programa, mencionou, ele fez até uma analogia com futebol, lembrando de personagens do futebol, né? Lembrou inclusive do craque da seleção italiana Roberto Baggio. E assim como no futebol, a política é muito dinâmica, né, Beraldo? Muitas vezes um evento, um acontecimento, uma manifestação, uma entrevista pode colocar alguém em um local de muito destaque ou acabar escondendo uma outra que tinham alguma notoriedade, né? Ela acaba ficando para trás, a depender dessa dinâmica, os eventos e as notícias que acabam sendo divulgadas. Fatalmente, Romeu Zema ganhará algum tipo de coisa a partir dessa exposição. Não sabemos exatamente o que, talvez as pesquisas indiquem, mas eu queria que você refletisse a respeito dos cálculos eleitorais dentro dessa crise, né? Porque é natural, a crise avança, mas os marqueteiros fazem cálculos, né? E aí o marqueteiro que trabalha para determinado pré-candidato tem que monitorar, poxa, estamos ficando para trás, e aí, o que a gente vai fazer? Zema melhorou, está lá na frente, a pesquisa apontou o crescimento de tantos %. Eu poderia falar de Flávio, mas posso falar também de Ronaldo Caiado, o candidato do Missão, o Renan Santos, enfim. E aí, qual é o cálculo que essas figuras devem fazer a partir de uma situação pontual com um pré-candidato? Neto, o que fica claro a partir desse episódio é que essa eleição de 2026 ela não vai ter nada a ver com a dinâmica e, de uma certa forma, a monotonia que houve em 2022. E monotonia que eu me refiro é o fato de ter, naquele momento, apenas 2 candidatos que tinham relevância, né, verdadeira relevância, que era Jair Bolsonaro e Lula. Toda a eleição ficou ali em torno dos 2. Agora não. Agora a esquerda fez um trabalho liderada por Lula de tirar todos os concorrentes. Então Lula é o único candidato da esquerda. Ele tirou de cena Marina Silva, ele tirou de cena a Simone Tebet, o próprio Ciro Gomes disse, enfim, que se vai ser candidato ao governo do Ceará, agora talvez mude de ideia, mas enfim, a princípio estava ali organizado, até numa aliança com o PL. Então, o cenário da esquerda está definido. Lula ou outro candidato da esquerda será o representante e será aquele que deve estar no segundo turno com o candidato da direita. Mas quando a gente olha para a direita, aí não. Esse episódio de Romeu Zema mostra que em uma única semana, talvez nem uma semana ainda, mas é possível que um candidato ganhe um protagonismo e ganhe a simpatia de uma parcela expressiva da população brasileira e que deixa Flávio Bolsonaro, que é o herdeiro natural dos votos de seu pai, mas que não desperta nas pessoas a mesma paixão que Jair Bolsonaro desperta. Então vai haver disputa e isso é muito bom. Não muda em nada, essas pessoas ficam preocupadas, né? Porque se tiver muito candidato de direita vai favorecer o Lula. Não, isso é um erro, não vai favorecer o Lula, porque o voto desses candidatos não seria o voto do Lula. Não é que o candidato não sai, eu não sei se eu voto no Flávio, no Zema, no Renan Santos ou no Lula, não existe isso. Então, esses candidatos que aí estão colocados, eles vão disputar
o mesmo voto para irem ao segundo turno com o candidato da esquerda. Pois bem, neste ambiente, eu acredito, Caniato, que, primeiro, novos eventos vão acontecer. Essa questão da perseguição, da trapaça, da puxada de tapete que a gente vê os poderes dando nos candidatos, isso não vai ser contido, isso vai acontecer até as eleições. Faltam ainda mais de 5 meses para as eleições. E aí eu acho que tem o próximo passo, Caniato, que vai ser os candidatos começarem a mostrar quem são aquelas figuras de referência nas principais áreas de problemas do Brasil que estarão nas suas equipes. Porque à medida que esses nomes forem surgindo e a população perceber que as candidaturas são a sério, que as candidaturas têm uma equipe robusta, que eles não apenas, os candidatos não apenas estão falando sobre aplicação de soluções, mas estão mostrando quem são as pessoas que vão executar isso, aí essas candidaturas vão ganhando robustez. A população vai sentindo mais confiança e as coisas tendem a ir se definindo em torno desses candidatos mais bem estruturados. Pois é, deixa eu passar para o Musa também, só para a gente fechar essa discussão após a informação trazida pelo nosso repórter. Você, Musa, Flávio Bolsonaro e as reflexões que figuras da direita fazem em relação a essa suposta moderação após os embates entre Romeu Zema e Supremo. Você acha que Flávio deveria adotar uma outra postura? E esse diagnóstico de Romeu Zema, colocando na conta de um suposto temor, um receio de Flávio em relação a retaliações contra o pai. Mas Flávio deve se pautar por responder a um caso que não aconteceu com ele, ou cada um segue o seu caminho? Veja, eu acredito que nesse primeiro momento cada um vai seguir o seu caminho, mas nós sabemos que todos eles concordam com essa pauta que o próprio Zema está tomando. Aliás, as pesquisas mostram que grande parte da população, o que é um espanto, grande parte da população conhecem os ministros do STF, sabem pelo nome, provavelmente conhecem as esposas de alguns deles, os filhos que já vieram à tona em algumas matérias. Como pode isso? Qual é o sentido prático disso tudo? Mas eu estou no meu comentário, e eu vou repetir aqui, eu mencionei a respeito da liberdade de mercado. Quando uma empresa tem total liberdade e ela atua de maneira a atender melhor o cliente, ela força os outros participantes daquele mercado a buscar melhorias também. Caso contrário, o cliente atravessa a rua e vai buscar o outro serviço, como eu mencionei na minha atividade profissional aqui do mercado. Você não presta um bom serviço, não atende o cliente, ele simplesmente vai embora. Isso funciona num açougue, numa padaria, num canal de televisão, aonde quer que seja. Com o político, nessa maneira como nós estamos vivendo, nesse nível de polarização e embate, claro, porque é necessário, uma vez que o próprio judiciário assumiu um protagonismo político que não cabe a ele, e, consequentemente, está interferindo na vida do brasileiro médio, como eu mencionei no meu comentário anterior, quando um candidato, ou pré-candidato, assume essa retórica com força, batendo de frente, expondo dados reais e verdadeiros do que está acontecendo, que não somos nós que estamos falando, foram contratos expostos, mensagens de celulares, participações em empresas, aviões compartilhando com viagens compartilhando aviões com advogados de casos que estão na mão de cada um desses juízes. Enfim, nós temos ali uma série de dados que poderíamos ficar aqui até amanhã, ao longo desses últimos anos, com o protagonismo político do próprio STF. Consequentemente, isso força que os outros pré-candidatos tenham que assumir algum tipo de participação mais ativa nesse embate também. Caso contrário, eles vão ficar para trás, eles podem perder votos. Mais pessoas se sentem identificados com essa retórica que o Zema está fazendo ao bater no STF e acaba fazendo com que as pessoas, mesmo aqueles que não se sintam diretamente afetados, gostando daquilo, porque é uma pauta hoje, assim como a corrupção, a própria atuação política dos ministros. Então, eu vejo como inevitável, se ele continuar dessa forma, que os outros candidatos também assumam. Agora, uma breve reflexão aqui, Caniato. Se os outros não querem fazer isso,
fica muito claro que, assim como a população, que já tivemos algumas pesquisas a respeito disso ao longo dos últimos tempos, essa autocensura já está sendo praticada no Brasil pelo controle social do medo. E esse controle social do medo está sendo imposto pelos ministros do STF. Isso já é uma realidade no Brasil.